Oi, som. Graças a Deus. Meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês neste momento, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus por estar aqui, por poder participar desse projeto, desse trabalho, que tem um único intuito: levar para o povo de Deus uma palavra de força, de ânimo, de exortação, para esses dias em que nós estamos vivendo, né? Dias em que muitas pessoas já perderam a sua esperança, já não tem mais esperança nos nossos governantes. É bem verdade que o Estado ele já não pode mais nos proporcionar segurança, não tem resposta para o que nós estamos passando nesses dias de hoje, mas as Escrituras Sagradas, elas nos garantem que aquele que é espiritual tem discernimento de tudo e por ninguém é discernido. Esse espiritual é aquele que fora justificado por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e através dessa justificação recebeu o espírito de adoção que clama: Abba, Pai. E é esse espírito que vive e reina no nosso meio nesses dias. É esse espírito que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos levanta, que nos dá a certeza de acreditar nas palavras do Senhor que foram ditas ao nosso respeito. Aleluia. Hoje, meus irmãos, está mais provado, né, com mais ênfase, que o único refúgio para o homem, o único lugar de descanso e de socorro, está no esconderijo do Altíssimo, está debaixo das asas do Altíssimo, porque bem-aventurado é o homem que faz do Altíssimo a sua habitação. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, que deposita nele a sua confiança e a sua vida. Ele diz acerca desse homem que ele será guardado, que ele será livre do mal, que ele terá a sua vida e a sua casa guardada pelos seus anjos. Louvado seja o seu nome para sempre. E nós cremos na palavra de Deus, porque Deus é fiel e é poderoso para cumprir a sua palavra. Ele jamais voltou atrás em todas as suas promessas contidas na sua palavra. Por isso, nessa noite, Ele nos traz aqui a este lugar, para que nós possamos compartilhar com vocês que estão em casa, muitos até que já estão com medo, né? Por conta da situação que está nos cercando, que tem nos cercado. Mas lembre-se de uma coisa: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nada escapa das suas mãos, nada está fora do seu alcance e nem do seu conhecimento. Aleluia. E todas as coisas estão submetidas e estão subjugadas debaixo da sua vontade. Louvado seja o seu nome. E é esse Deus que eu estou falando nessa noite, que é o Deus que habita na minha vida e na sua vida. Louvado seja o seu nome. Por isso, meu querido e minha querida que está nos assistindo nessa noite, através dessa ferramenta, né? Eu quero dizer para você: aquiete o seu coração, descanse, exalte, exulte, agradeça a Deus por você ser participante da herança dos santos. Aleluia. Por Deus ter entregue a você o Espírito Santo da promessa, que é o selo da nossa redenção. Aleluia. Seja grato a Deus, bendiga o seu nome, exalte o seu nome aí onde você está, louve a Ele, ainda
independente das circunstâncias, independente do que você está passando agora, mas exalte a majestade de Deus, aleluia. Que no momento em que você estiver exaltando a majestade, Deus irá se manifestar de uma forma poderosa e soberana sobre a tua vida, aleluia, porque é o que promete a sua palavra para nós, aleluia. Por isso, meus irmãos, eu quero convidar vocês nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14, nós vamos ler o texto da palavra de Deus para a nossa meditação. Evangelho de São João, no capítulo de número 14, nós vamos ler a partir do versículo 25 em diante. E vamos estar aqui fazendo um estudo sistemático dessa palavra, trazendo uma aplicação pessoal para os nossos dias, para a nossa vida. Porque está escrito, o Senhor Jesus disse que os céus e a terra passariam, mas as suas palavras não hão de passar. Está escrito que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, que ela é mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Está escrito que a palavra de Deus, que toda a escritura, ela é inspirada por Deus e ela é apta para corrigir, para ensinar, para admoestar, para redarguir, para tornar o homem de Deus aprovado e perfeito diante da sua presença. E é essa palavra que nós estamos de posse nessa noite, e é dessa palavra que nós vamos extrair para a nossa vida, a partir desse momento, aquilo que Deus tem já de antemão entregue para o seu povo, nos dias em que o Senhor Jesus esteve no meio do seu povo, aqui na terra. São João capítulo 14, versículo 25 em diante, diz assim a palavra do Senhor: E isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não se turbe a vossa alma, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Portanto, levantai-vos e vamos-nos daqui. Aleluia e graças a Deus. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no assunto do tema da nossa mensagem nesta noite, quero dizer para os irmãos que o tema da nossa mensagem nessa noite é a paz que excede todo o entendimento. Antes de nós entrarmos no tema dessa mensagem, eu quero aqui situar você, colocar você de forma cronológica diante dos acontecimentos que se sucederam no momento em que o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e proferiu essas palavras.
nós vemos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, a partir do do capítulo 14, do capítulo 15 e do capítulo 16, Jesus fala sobre a promessa do Espírito Santo. Jesus fala sobre a necessidade de ele se ausentar do meio do seu povo. Jesus fala da necessidade que ele tem de retornar para o Pai, para que ele, retornando para o Pai, o Consolador seja entregue para a igreja. Jesus fala do ministério do Consolador, qual seria a sua função depois da sua partida, quando ele fosse concedido para a igreja. O Senhor Jesus disse que o Consolador, ele viria para não deixar a sua igreja só, em primeiro lugar, porque ele diz nas suas palavras: não deixarei vocês órfãos, não deixarei, eu vou para meu Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. O Pai enviará o Espírito Santo da promessa, o Consolador, e ele ficará para sempre convosco. Veja bem, irmãos, que Jesus, ele disse que quando o Espírito Santo fosse doado para a igreja, ele permaneceria para sempre. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, em nenhuma ocasião, o Espírito Santo se aparta do meio do povo de Deus. E Jesus disse que o Espírito Santo, ele iria não somente estar entre nós, mas que ele iria viver em nós, nos trazendo a certeza, testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós fomos perdoados por Deus, fomos justificados mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tivemos a nossa culpa, a nossa dívida paga através do sangue que foi derramado na cruz, e através dessa dívida paga, nós tivemos o direito de sermos adotados como filhos de Deus, e mediante esse direito, nós recebemos, nos tornamos coparticipantes da herança dos santos, aleluia. E a prova dessa participação é o Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas vidas. Ele é a prova de que nós fomos verdadeiramente resgatados por Deus, que Deus nos aceitou através do sacrifício de Jesus. Então, no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16, Jesus fala sobre a pessoa e sobre a obra do Espírito Santo. Eu convido você a, nessa noite, fazer uma meditação, uma leitura e uma meditação desses 3 capítulos e deixar Deus falar com você através deles. Porque a promessa não é só para essas pessoas que foram descritas aqui, mas a promessa de Deus, ela vem atravessando gerações e gerações, até no momento em que todas as coisas se cumprirem. Então eu convido a você hoje à noite a meditar, a ler esses 3 capítulos e meditar nas palavras de Jesus. E meditar, e você vai compreender, você vai entender qual é a função do Espírito Santo relacionada às nossas vidas. E a partir do momento em que você perceber essa função do Espírito Santo, Deus, por este mesmo Espírito, Ele vai trazer ao seu coração uma certeza de que essa promessa, de que essa palavra, ela se aplica nesses dias de hoje também na sua vida. E através dessa certeza você vai ter paz com Deus, você vai ter paz com você mesmo, e você vai ter
paz com os seus, aleluia. Então, depois do capítulo 16, já no capítulo 17, Jesus ele junta todos os discípulos ali e ora por eles, despedindo eles e colocando eles nas mãos do Pai, para que o Pai ele guarde eles enquanto Jesus está ausente, até que o Espírito venha ser dado como promessa. E é interessante que quando Jesus está orando, ele diz assim: Pai, eu não te peço que tire eles do mundo, mas eu te peço que livre eles do mal. Aleluia. Já, irmãos, de antemão, nós já temos aqui uma lição muito grande em aprender, muito gloriosa, que nós estamos aqui, nós não pertencemos a esse mundo, mas que enquanto este mundo estiver sendo assolado pelo mal, pelo juízo de Deus que está caindo a partir desses dias agora sobre a terra, enquanto o juízo de Deus estiver operando no meio da humanidade, Deus estará guardando e estará livrando o seu povo, aleluia. Ele estará livrando porque Ele prometeu livrar o seu povo do mal. Então essa certeza, ela é colocada no nosso coração para que nós tenhamos paz, para que nós não venhamos nos precipitar, nos preocupar com o que ainda está por vir, porque a certeza está no nosso coração da palavra de Deus. Ela nos dá garantia de que Deus é poderoso para nos guardar no tempo da adversidade. E ali, quando Jesus se despede dos seus discípulos em oração, no capítulo 17, seguindo o capítulo 18, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, vai para o Getsemane ali e vai orar. E do capítulo 18 até o capítulo 20, esses 3 capítulos, eles narram o momento em que Jesus foi capturado até o momento da sua ressurreição. O momento da traição, o momento em que ele foi capturado, levado diante do Sinédrio, que ele foi acusado, levado diante de Pilatos, de Herodes, e julgado pelos judeus, sentenciado à morte, crucificado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou para mostrar e para provar, não só que ele tem poder sobre a vida e a morte, mas também ressuscitou como prova de garantia de que a sua promessa estaria sendo cumprida para aqueles a qual eles resgatou na cruz do Calvário. E já no capítulo 20, 21, narra os últimos acontecimentos pós a ressurreição que encerram o Evangelho de João. Então, meus irmãos, quando Jesus citou essas palavras, a qual nós lemos do texto que nós vamos nos embasar nessa noite, Jesus de antemão já estava preparando os seus discípulos para o que viria mais na frente. Apesar de naquele momento eles não entenderem nada, porque aquilo ainda não tinha sido revelado. Porque veja bem, Jesus falou que quando as coisas estivessem acontecendo, eles iriam se lembrar das palavras de Jesus.
Na hora em que todas as coisas estivessem se cumprindo, eles iriam se lembrar, o Espírito de Deus iria fazer com que eles se lembrassem do que Jesus tinha falado, para que eles pudessem não entrar em desespero e não perder a sua confiança e nem a sua esperança. Porque ele disse: é necessário que eu vá, é necessário que eu seja entregue na mão dos pecadores, é necessário que eu seja julgado e condenado e seja morto, mas ao terceiro dia eu ressurgirei e me encontrarei convosco, estarei convosco, aleluia. Queridos, já está provado não só pela ciência, mas também pelas Escrituras Sagradas, que mediante a queda, o nosso intelecto, a nossa mente, ela foi debilitada. O estado de perfeição que o homem tinha antes da queda se tornou um estado de falha, de decadência moral e espiritual. E já está provado cientificamente e também pela Bíblia Sagrada que nós temos a memória curta. Nós temos a capacidade de esquecer das coisas com muita facilidade e rapidez. E uma coisa que eu aprendo, irmão, que os momentos de aflição, os momentos de adversidade que nós vivemos, os momentos em que estamos em uma situação perigosa, eles fazem com que nós esquecemos das promessas de Deus para a nossa vida. É bem verdade que essas coisas também são usadas para colocar em prova a nossa fé, para saber se realmente nós cremos naquele que nos chamou, para saber se realmente a nossa fé, a nossa confiança está em Deus ou está nos homens. Louvado seja o seu nome. É bem verdade que Jesus nunca disse que nós estaríamos isentos das provações, das dificuldades, dos problemas que acarretariam as nossas vidas de certa forma, não diretamente, mas indiretamente, nestes últimos dias. Ele chegou a dizer que estes últimos dias seriam dias em que foram classificados como o princípio das dores. O Senhor Jesus chegou a dizer em que nós viveríamos em um tempo em que poderíamos presenciar uma tribulação tão grande, da qual nunca se ouviu falar e nunca se aconteceu em nenhum momento da existência da humanidade. E tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer hoje, através do noticiário, já não nos espanta, já não nos causa terror, já não nos escandaliza, porque de antemão nós já fomos advertidos que essas coisas aconteceriam. Mas por causa da nossa natureza, por causa da nossa limitação, nós esquecemos da palavra de Deus, nós esquecemos da promessa do Senhor Jesus. Veja bem que o Senhor Jesus disse aqui, no texto que nós lemos, que o Espírito Santo viria e habitaria no nosso meio para sempre. Ele não nos abandonaria. Uma das funções do Espírito em nossa vida, que é a que mais traz alegria para o meu coração, que é a que mais me deixa satisfeito, é que Ele seria o Consolador, que Ele seria aquela pessoa certa no momento certo,
em que, no momento em que nós mais precisamos, Ele estaria ali ao nosso lado. Porque é bem verdade que Deus nos conhece, Ele conhece toda a nossa estrutura, Ele sabe até mesmo aquilo que nós não sabemos de nós mesmos, mas Deus nos conhece porque Ele nos criou e Ele sabe tudo aquilo que diz respeito a nós. E o Senhor Jesus, Ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não vão estar órfãos, vocês vão ter a quem recorrer. Nas horas de medo, nas horas de pânico, nas horas de angústia, nos momentos de adversidade, vocês vão ter a quem vocês recorrer. Ele vai estar aí próximo de vocês, Ele vai estar aí ao lado de vocês, Ele vai estar vivendo dentro de vocês, aleluia. O que me conforta nesses dias é que, apesar das adversidades, apesar do surto da epidemia generalizada, o Espírito Santo está no nosso meio. O Espírito Santo está em nós e está entre nós. Ele está ali porque essa é a sua função para conosco, para nos ajudar nesse momento de crise. Então talvez você, querido, nesse momento de desespero, de pânico que você tem passado, você tem buscado ajuda em outro lugar. Eu não vou culpar você por isso. Eu lhe entendo, porque por causa da nossa limitação. Mas eu quero dizer para você nessa noite que apesar de você ter esquecido da promessa de Deus, apesar de você ter esquecido das palavras do Senhor Jesus, mas uma das funções do Espírito Santo é trazer à memória tudo aquilo que Jesus ensinou, e tudo aquilo que Jesus falou, e tudo aquilo que Jesus prometeu para o seu povo. Portanto, essa noite, enquanto eu estou aqui ministrando essa palavra para você nessa noite, o meu espírito, ele está rogando a Deus que o Espírito Santo possa te assistir nessa noite, que você entenda, porque a Escritura diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. Então você tem que crer que essa palavra, ela vai direcionada a você também. Porque a razão natural, o conhecimento humano que é contrário ao conhecimento de Deus, o inimigo das nossas almas, ele trabalha na função de que você entenda que tudo isso aqui que está escrito, todas as promessas, tudo aquilo que Deus fala, não é para você, foi para um povo do passado, e isso já se acabou, é somente uma história. Não, meu querido, eu quero dizer que não se acabou. Eu quero dizer para você que não é apenas uma história. O Evangelho, ele não é uma história que foi escrita para ser lembrada por um povo que viveu há 2000 anos atrás. O Evangelho é a herança, é as boas novas de Jesus Cristo, que nos foi dado, aleluia, mediante a morte de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. O apóstolo Paulo chegou a dizer na carta aos Filipenses: eu tenho prazer nas tribulações, eu tenho prazer nos momentos de perseguição, nos momentos de escassez, porque é nesses momentos que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida, aleluia.
Queridos irmãos, deixa eu falar algo para você nessa noite. Toda causa natural, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Toda causa natural que acontece em nossas vidas, ela tem um propósito sobrenatural e divino para nós. O mundo sem Deus, o mundo sem Cristo, lá fora, diante dessa pandemia, está em desespero, está com medo, está em pânico, por causa dos acontecimentos que estão se desencadeando, por causa das pessoas que estão perdendo a vida, por conta dessa pandemia. Eu quero lembrar a você nessa noite que o Senhor Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, Ele disse: nas minhas mãos estão as chaves da morte e do inferno, aleluia. Ele é o único que tem o poder de não só matar o homem, mas de lançar a sua alma no inferno, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está no controle dessa situação. Então o mundo sem Deus, ele está em desespero, porque ele não sabe a quem recorrer nesse momento. Ele não tem a certeza de um amanhã. Ele não tem a certeza de que ele possa escapar com vida desse momento. Então, naturalmente falando, essa situação está trazendo esse sentimento para com a humanidade. Mas olhando pelo lado espiritual, olhando pela ótica do reino de Deus, porque o apóstolo Paulo disse que a igreja tem a mente de Cristo, então ela olha como Cristo, ela pensa como Cristo, elas vê as coisas não segundo a aparência, mas elas veem as coisas segundo o propósito que elas proporcionam. Então nós que temos a mente de Cristo, vemos que esse é um momento de desespero para muitos, sim, claro, mas para nós, a igreja, esse é um momento especial, porque é um momento em que Deus, Ele quer se revelar de uma forma sobrenatural no meio do seu povo. Eu sei que você, irmão, muitos de vocês aqui compartilham do mesmo sentimento que eu compartilho. Que sentimento é esse? Às vezes quando eu leio alguns textos da Bíblia, quando eu leio os relatos do apóstolo Paulo, quando eu leio os relatos de Jó em seu livro, que ele diz que eu sei que o meu Redentor vive, que ainda que a carne do meu corpo seja consumida, mas os meus olhos ainda contemplarão a Deus. Quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, porque Ele é poderoso para guardar o meu depósito, aleluia. Então eu sei que muitos de vocês compartilham o mesmo sentimento em que eu compartilho, porque Deus sabe
o quanto eu almejo em meu coração por ter uma experiência pessoal, viva com o Senhor Jesus, aleluia. E qual é o momento mais propício, se não esse agora? Porque é nessas horas, é nesses momentos de angústia, aonde nós olhamos para todos os lados e nós não vemos saída e nem alternativa. Mas Jesus diz: olhe para cima, porque é de lá que está vindo vossa redenção, aleluia. Aleluia. Eu gosto muito, irmãos, do que está escrito no Salmo 46. O salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, depois de um momento de adversidade, em que a sua vida, ele estava correndo o risco de perder a vida, ele declara em alto e bom som, dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O que eu temerei então diante dessas coisas? Ainda que os montes se transportem para o mar, eu não temerei, porque o Senhor estará comigo, aleluia. A lição que nós trazemos dessa palavra nessa noite é que o Senhor Jesus disse que não nos deixaria só. Nós temos paz com Deus e nós temos paz um com os outros como membros do corpo de Cristo. Mas eu quero dizer para você que existem momentos da nossa vida em que os nossos irmãos, em que o nosso pastor, em que as pessoas mais próximas de nós não são as pessoas certas para estarem ali, porque alguém já foi enviado por Deus para estar ao seu lado nesse momento, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, aleluia. Que ainda que você não o veja, ainda que você não o sinta, mas Ele está aí. Ele não está aí porque você é merecedor de alguma coisa, porque você trabalhou, porque você fez algo que lhe desse direito de que Ele estivesse ao seu lado. Não, Ele está aí porque foi uma promessa de Jesus Cristo antes de se ausentar. Ele disse: eu vou, mas eu não deixarei vocês sozinhos. E o que Ele fez 10 dias depois da sua ascensão foi cumprir a sua promessa. Quando o seu Espírito desceu sobre o seu povo, trazendo poder, trazendo graça, trazendo a convicção, trazendo a certeza, trazendo aquilo que a sua igreja estava precisando naquele momento, para poder seguir adiante, seguir em frente, não temer o que viria pela sua frente, aleluia. Por isso eu quero te dizer nessa noite: não tema o que está acontecendo, não tema o que possa vir sobre a tua vida nesses dias, não tema. Não tema se você procurar na sua casa pelo alimento cotidiano e você não encontrar, não tema. Não tema, porque Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Creia somente.
Creia somente, porque Marta e Maria disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E ele disse: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Queridos, Deus, Ele não divide, não dá a sua glória para ninguém. Isso é uma verdade, isso é um fato. Ele não dá a sua glória a outrem. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, mediante essa palavra que está sendo ministrada aqui. A glória de Deus, ela pertence a Deus, mas a sua igreja conhece a glória de Deus. A sua igreja viverá na glória de Deus, estará sobre a glória de Deus, aleluia. Portanto, eu acredito sem sombra de dúvida, pela palavra que nós cremos, vivemos e pregamos ela, que esse é o momento em que Deus separou, Deus preparou na eternidade passada, na eternidade presente e na eternidade futura. Esse é o momento em que Ele preparou e separou especialmente para que Ele venha ter um relacionamento mais íntimo com o seu povo, aleluia. De todo aquele que se chama pelo meu nome, aleluia. As últimas palavras do profeta foram: e naquele dia vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus, entre os que não servem, entre o justo e o ímpio, aleluia. No lugar onde você entrar, na casa onde você for, com quem você falar aí no meio da rua, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar medo, desespero, angústia, terror e pânico. Mas na sua casa, mas na sua vida, tem que ter paz, aleluia, porque o príncipe da paz, ele habita e ele reina no meio do seu povo. E ele disse: eu deixo-vos a minha paz. E a minha paz, ela não é como a paz do mundo, que é uma paz circunstancial, que é uma paz que depende de uma ocasião ou circunstância. Não. A paz de Deus, ela está acima de todas as coisas. Ela não depende de circunstância, porque a paz de Deus, ela está na pessoa de Cristo, através do seu Espírito Santo. Lembre-se de uma coisa, lembre-se de uma coisa, para que haja paz, lembre-se disso, preste atenção nisso. Para que haja paz, a justiça deve ser saciada em primeiro lugar. A justiça deve ser saciada para que haja paz. Toda culpa, todo débito deve ser pago para que haja paz. Então, querido, a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A aliança foi quebrada. O homem se tornou inimigo de Deus, réu de juízo, porque o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, a justiça de Deus demandava que toda a obediência e toda a transgressão recebesse a justa retribuição. E Deus fez com que essa culpa caísse sobre um homem. Glória a Deus. Para que através desse homem, para que esse castigo que foi colocado sobre esse homem trouxesse a paz. Porque o profeta diz que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Portanto, nessa noite eu quero dizer para você que a justiça foi saciada. A justiça de Deus, ela foi satisfeita pelo sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, satisfeita a justiça de Deus, Ele pode nos dar a paz. E essa paz nos é dada através do seu Filho Jesus Cristo, aleluia, que tem o poder sobre todas as coisas. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero dizer para você nessa noite que você deve trazer à memória, que você deve pedir a Deus, orar, pedir ao Espírito Santo que traga à sua memória a palavra de Deus, as promessas de Deus que estão contidas, para que você não se esqueça delas, para que enquanto elas estiverem vivas no seu pensamento, no seu coração, você esteja confiante, você esteja em paz consigo mesmo, você tenha a certeza de que ainda no tempo ruim, ainda na adversidade, ainda no dia mau, mas Deus está conosco, aleluia. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora do momento da angústia. Ele é o Deus que te sara, Ele é o Senhor que vence as tuas batalhas, Ele é o Deus que providencia, Ele é o Deus da providência, Ele é aquele que está perto, aleluia, no momento em que nós precisamos, porque Ele disse na sua palavra: eu não deixarei vocês sozinhos, estarei convosco hoje e sempre, até a consumação dos séculos. Portanto, levante a sua cabeça, encha o seu peito agora nesse momento comigo, encha o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus e as promessas de Deus, e você verá aí na sua casa, onde você está, você verá a glória de Deus tomar conta do ambiente, você sentirá a presença de Deus poderosa na sua vida, lhe dando ânimo, força e vigor nestes dias, aleluia. Esteja em paz, e que Deus em Cristo te abençoe, e que Deus em Cristo te guarde, e que você seja vitorioso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua
vitória, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão. És minha canção e o meu louvor. Me submergir a tua mão, me traz a